E aí, tudo bem? Gravando mais um vídeo aqui. Espero que esse vídeo seja compartilhado, que você possa crescer. Um assunto que tem chamado muito minha atenção. Hoje eu ouvi de novo sobre ele, que a gente está falando nesse mês principalmente sobre sonhos, né? Como Deus e os sonhos de Deus podem se cumprir na nossa vida. E eu estou quase terminando um livro aqui, mas ontem foi inevitável. No capítulo que eu li, algo que me chamou muita atenção, de como um sonho de um homem determinado, com fé, que acredita e que tem certeza que Deus faz parte desse sonho, como isso move a vida de uma pessoa. E vocês devem ter visto nas minhas postagens, eu estou terminando esse livro aqui, A Vida de um Evangelista, Reinhard Bonk, um alemão que levou toda a sua vida a servir como missões na África, e aí não é só na África do Sul, mas em toda a África, no continente africano, e calcula-se que aproximadamente 70 milhões de pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, pela palavra ministrada por esse homem. Sabemos que não é ele que convence ninguém, mas que é Deus, o Espírito Santo de Deus que faz isso. Mas o que me surpreende é quando um homem ouve a voz e segue um sonho que não é dele, mas é um sonho de Deus para ele. E a vida dele inteira foi movida por isso. E aí eu destaco, como eu estava lendo ontem, sobre uma situação de adversidade, porque foram muitas. Né? A gente, quando olha a história, muitas vezes, de um homem de sucesso, de alguém de sucesso, a gente costuma ver seus resultados, mas poucos sabem todos os obstáculos e dificuldades que essa pessoa enfrentou. E a biografia dele mostra com detalhes tudo isso que ele viveu. Porque quando a gente olha o resultado do sonho, nem sempre a gente consegue olhar para as adversidades ao longo do caminho. E foram muitas, não foram poucas. O sonho dele era muito... O sonho dele não. O sonho de Deus para ele era muito grande. E muitas vezes ele se sentiu acuado, desesperado, triste, mas ele nunca deixou de sonhar e de acreditar naquilo que ele ouviu aos 10 anos de idade, quando Deus falou para ele que ele seria um grande pregador na África. E desde os 10 anos, a vida dele foi em função desse sonho que Deus tinha colocado para ele. Muitos riram, a sua família não acreditou. Ele conta que o seu pai duvidava dele porque ele era o menor da casa. E aí a gente começa a ver algumas semelhanças nessa história, porque Deus ele escolhe os menores para fazer grandes coisas. E para que não seja a nossa inteligência, a nossa própria sabedoria, mas que fique claro que é a dele, que é ele que provê todas as coisas. E o ministério dele inicia em 74, na África, e ele começa uma grande jornada, e as cruzadas começam a crescer, e em 91 ele recebe a oportunidade de fazer uma grande cruzada na Nigéria, que era um dos países que ele ainda não tinha alcançado, ou que as cruzadas ainda não tinham chegado. A Nigéria é um país amplamente muçulmano, né? Até então era assim. As guerras, as lutas contra os cristãos, as perseguições eram muito grandes. E ele foi enviado à Nigéria. Ele preparou uma grande cruzada, seus caminhões foram para lá, toda a equipe técnica, porque era uma quantidade gigantesca de pessoas que o acompanhava. Então ele começou em 74 e essa primeira oportunidade acontece em 1991 de pregar na Nigéria. E ele já havia pregado praticamente em todos os países da África antes, e Deus tinha colocado sobre ele grandes vitórias, e grandes quantidades enormes de pessoas aceitaram a Jesus pela pregação da palavra que ele levava. E nesse ano de 91 estava tudo pronto, e ele chegou ao aeroporto, e assim que ele chega no aeroporto de uma cidade da Nigéria, imediatamente a força militar o recebe e tiram ele do aeroporto muito rápido, porque havia ameaças de morte contra a vida dele. Alguns radicalistas muçulmanos queriam matar e queriam atrapalhar todo aquilo que Deus tinha planejado fazer ali na Nigéria. E ele fica 3 ou 4 dias escondidos, a cruzada foi cancelada, e ele conta que não houve nenhum prejuízo contra todo o aparato que o acompanhava, os caminhões, equipamento de som,
a estrutura que ele montava para poder fazer as grandes ministrações, mas eles tiveram que sair escondidos do país com a ajuda do governo, e eles foram embora. E ele falou que ficou com um sentimento muito triste no coração, porque se foi Deus que o enviava, por que aquilo aconteceu? Porque outros irmãos da igreja ali na Nigéria foram perseguidos e muitos até mortos para que aquela cruzada não acontecesse. E ele orou a Deus e ele disse, se Deus está no controle e é da vontade dele, um dia eu vou entender. E aí foram passando os anos e ele continuou fazendo o seu trabalho, mas com aquele desejo no coração de sempre orar, de colocar a Nigéria ali como um país, como alvo do evangelho. E em 1996, mais ou menos, ou 97, ele foi convidado a pregar num país chamado Benin, uma cidade chamada Benin. E quando ele chega nessa cidade, um ex-presidente desse país o convida para poder ter um tempo com ele, porque já conhecia, já tinha escutado sobre ele. Ele é um homem que na África tem uma influência gigantesca. O Hayard de hoje, ele faleceu em 2019, ele cumpriu o seu propósito, e ele era um homem muito influente na África, no continente africano, por tudo que ele construiu. E é engraçado não, é uma bênção porque ele relata sobre isso. Ele diz que alguns países que haviam guerra civil, onde não havia acordo de paz, quando o evangelho entrou, as pessoas começaram a entender quem era Jesus, a economia da cidade mudou, a violência cessou pelo poder do evangelho. Então eu creio que a política é um instrumento, mas Jesus é a solução para os problemas da humanidade. E isso fica muito claro em países extremamente pobres, onde a guerra civil era intensa, onde pessoas eram mutiladas e assassinadas no meio da rua. Quando o evangelho chega, o país se transforma. E aí ele começou a ser influente entre os governantes, porque os governantes passaram a entender aonde ele montava cruzadas e as pessoas eram alcançadas. Aquele lugar passava a ser próspero, aquele lugar passava a ter paz, e isso ajudava os governantes a cumprir o seu propósito. Então ele era um homem muito influente, ele foi convidado por um ex-presidente do Benin, e esse ex-presidente manifesta ele e a sua esposa a vontade de entender mais sobre Jesus, sobre a Bíblia, e aí ele prega ali para aquele homem, para aquela mulher, e imediatamente eles aceitam ao Senhor Jesus e começam a fazer a caminhada com Deus como ex-presidente. E na hora que ele ora por aquele casal, no coração dele, e o Hayard conta isso no livro, que Deus falou que esse ex-presidente voltaria a ser presidente. Mas ele não falou nada, porque Deus falou assim, não fala nada para ele, mas você vai ver o que eu vou fazer. E ele impôs a mão sobre aquele homem, sobre a sua esposa, e aí ele volta, vai fazer o que ele tem que fazer. 2 ou 3 anos depois, ele recebe a notícia que houve eleições no Benin, e aquele homem, que já tinha sido presidente na época militar, que era um homem extremamente cruel, mas naquele momento que havia aceitado Jesus, ele passou a ser presidente novamente através de um regime democrático, através de eleições diretas. E esse homem virou um grande amigo do Hayard e um presidente muito influente na África. E quando os dois se encontram novamente, isso já em 98 ou 99, o Hayard pede algo pessoal. Ele diz, eu sei que você é muito amigo do presidente atual da Nigéria e eu gostaria muito que você pudesse levar a nossa causa até ele. Eu não estou pedindo para que você facilite, eu só estou pedindo para que você leve ao conhecimento dele que em 91 nós tentamos fazer uma cruzada e levar a palavra de Deus àquele país, e nós fomos expulsos de lá. Nossa vida foi muito dificultada e até então nunca mais nós conseguimos estar na Nigéria. E imediatamente esse presidente, alguns meses depois, faz contato com o presidente da Nigéria, e aí você vai começar a entender a história. Em 91 ele é expulso da Nigéria, em 91 ele é perseguido e não consegue fazer o que Deus tinha planejado para aquele país. E aí por isso que eu falo, quando a gente vive os sonhos de Deus, tudo passa a fazer sentido. E esse presidente vai até a Nigéria e assuntos diplomáticos, e ele coloca em pauta o assunto que Hayard, que é o seu amigo, havia pedido. E aí o presidente da Nigéria falou, ok, vamos marcar, eu quero que você venha aqui com ele, porque as portas da Nigéria estarão abertas para ele poder trazer a palavra. O presidente nigeriano era um homem muçulmano, mas Deus já estava começando a fazer um trabalho para que ele pudesse aceitar aquilo
que Deus gostaria de fazer. E outra, quando Deus quer, ninguém pode impedir, nenhum homem mais poderoso do mundo pode impedir aquilo que Deus quer fazer. E aí, esse presidente do Benin volta, fala com o Herd fica com o coração alegre e diz, chegou o momento, Deus vai cumprir a promessa. E aí eles marcam a ida até a Nigéria, então o Herd vai até Benin, um avião oficial nigeriano que serve ao presidente, busca o presidente do Benin e o Herd entra na Nigéria de forma diplomática, de um país que ele foi expulso em 1991. Ele retorna agora 6 ou 7 anos depois, voando num avião presidencial e sendo recebido com honras de chefe de Estado quando chega lá. Eles tiveram uma conversa muito agradável e o Herd comenta que aproveitou para pregar sobre Deus a esse presidente muçulmano na Nigéria, e ele era muito cético e muito fiel à sua religião, e ali naquele momento não houve uma abertura, mas o presidente nigeriano naquele momento, além de permitir que as cruzadas voltassem a acontecer na Nigéria, ele abençoou o ministério do Herd com $100 mil. Ele faz uma doação, ele falou, eu gostei muito de você e eu sei que você vai fazer grandes coisas aqui no meu país, então eu quero te dar aqui da minha fortuna pessoal $100 mil. Uma doação muito grande naquela época, que o colocava entre os maiores doadores que a CEFAM, que é a Comunidade Cristo para as Nações, tinha recebido. O Herd volta e começa a planejar o próximo ano grandes cruzadas na Nigéria. Só que nesse intermeio aí, nesse intervalo de tempo, o presidente da Nigéria, que havia aberto as portas ao Herd, morre de um ataque cardíaco. E aí ele diz, meu Deus, de novo, né? Tudo se fechando, aquilo que ele tinha me autorizado, e provavelmente o presidente que vai assumir não vai honrar os compromissos e os acordos que foram feitos com países vizinhos e nem com outras pessoas. E aí ele pede novamente ao presidente do Benin que faça contato com o atual presidente da Nigéria, e aí o presidente do Benin já não tinha tanta abertura assim com esse atual presidente, mas ainda assim ele o fez e ele recebeu uma resposta positiva, né? E olha o que aconteceu. Quando o Herd vai à Nigéria a primeira vez falar com o presidente, ele autoriza as cruzadas retornarem, ele toma nota que um antigo presidente da Nigéria estava preso por se opor ao governo atual. E esse homem, ele estava condenado à morte, mas aí por um pedido pessoal do presidente do Benin e pela oração do Herd, o presidente atual da Nigéria disse que não faria nada, nenhum atentado contra a vida do antigo presidente. E assim foi. Quando o presidente da Nigéria faleceu no ataque cardíaco, esse homem que estava em regime de prisão foi liberto. E aí ele se exilou no Benin. Ele foi para o Benin, que era um país irmão e que lá ele sabia que não teria nenhum problema. O Herd encontra com esse ex-presidente da Nigéria no Benin e ora por ele, e Deus confirma no coração de Herd que em breve esse homem seria o novo presidente da Nigéria. O presidente atual que havia assumido após a morte do presidente que estava em vigência era um homem militar, um homem muito duro, mas ele havia prometido às Nações Unidas que ele faria um governo de transição e naquele ano mesmo ele abriria eleições diretas para que de forma democrática o novo presidente fosse eleito. Quando o Herd ora por esse homem lá no Benin, esse homem volta para a Nigéria e aí daqui a alguns meses as eleições acontecem de fato e esse homem que era o antigo preso político e asilado político se torna o presidente da Nigéria, um homem cristão, porque durante esse período que ele ficou preso, no regime do antigo presidente, ele teve a oportunidade de encontrar com Jesus. E agora a Nigéria passa por um processo onde um homem cristão assume o governo. Imediatamente o Herd faz contato com ele e aí começa a história do Cristo para as Nações da Nigéria no ano de 99 para 2000. Onde no ano de 91 ele foi expulso, em 99 e 2000 ele é recebido lá e a Nigéria se torna um dos países com as maiores cruzadas que já se tem notícia na África. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês terem ideia de como era a reunião. Isso mostra que quando alguém está disposto a cumprir e a viver os sonhos de Deus e não abre mão e não negocia, Deus é fiel e justo para poder cumprir. E isso eu digo que não é só na vida cristã, mas é em todas as áreas da nossa vida.
Quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um propósito, quando a gente recebe a confirmação de Deus, se a gente segue em frente, Ele vai cumprir. Como eu disse, alguém que saiu envergonhado, expulso pela porta dos fundos de um país, é recebido anos depois como chefe de Estado e consegue fazer um trabalho gigantesco. E aqui se cumpre uma das outras promessas que Deus tinha feito ao rei, de que em um único culto, 1 milhão de pessoas iriam ouvir e aceitar a Jesus. Se para 1 milhão de pessoas aceitarem, você imagina o tamanho da multidão. Calcula-se que em uma reunião mais de 2,5 milhões de pessoas estavam reunidas. E dessas 2,5 milhões, 1 milhão de almas em um único culto aceitou Jesus. Então é incrível. A história desse homem é algo que mostra como alguém que vive aquilo que ouviu, que vive e crê naquilo que foi colocado para ele, como essa pessoa pode ter êxito. E aí, eu aqui nessa manhã, eu estou em Manaus, estou aqui no hotel, fazendo um trabalho para uma empresa que nós prestamos serviço, e eu estou aqui desde segunda-feira. Chegamos aqui em uma situação bastante desafiadora, mas uma das coisas que eu creio que quando nós estamos no propósito de Deus, tudo aquilo que a gente põe a mão para fazer, Ele nos ajuda. E não é a minha sabedoria, não é a minha inteligência, mas é aquilo que eu entrego na mão dele para que ele potencialize. Porque tudo na mão dele, tudo na mão de Deus, tudo na mão desse que nós cremos, se torna de fato uma potência, e isso se multiplica por inúmeras vezes para que a gente possa fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Eu não sei qual área que você tem promessa, a área que você tem sonhos, mas eu quero te dizer que quando você acredita, quando você tem fé e quando você não desvia o olhar do foco, as coisas acontecem. Vai acontecer, mas não desanime, não volte atrás, porque há algo muito grande de Deus para a tua vida. Os sonhos dele para a tua vida são coisas e situações extremamente importantes. E uma das coisas que para mim faz muito sentido, quando eu desisto, não é só eu que perco. Todos que estão à minha volta perdem. Todos, as próximas gerações perdem. Os meus filhos, os meus netos que ainda nem existem vão perder. Eles vão ser impactados por uma decisão que eu tomo hoje. A decisão que eu tomo hoje, ela muda a história de outras gerações. Não desista daquilo que você já ouviu de Deus para a tua vida. Não desista daquilo que vai abençoar outras pessoas. Não entenda que você é inútil, que não possa fazer nada, porque em Deus você é muito. E nós podemos cumprir aquilo que nós fomos chamados para fazer nessa terra. Há um propósito para você. Você não está aqui em vão. Você foi pensado, projetado e concebido porque Deus assim o quis. Então, nesse domingo pela manhã, eu quero te dizer que você não deve desistir do teu sonho, que o teu sonho tem que estar conectado com os sonhos de Deus, para que tudo isso se cumpra. Então, essa história eu usei porque fez muito sentido, e a gente percebe como Deus faz as coisas, e ele tinha dúvida. Ele falou, meu Deus, será que eu estou fazendo errado? Será que eu não pisei na bola? Será que aquilo que eu projetei não foi algo do meu coração? E ele entendeu que no tempo certo as coisas de Deus são perfeitas. Alguém que sai de um país perseguido volta para lá como honras de chefe de Estado. E lá as maiores cruzadas do seu ministério acontecem. E aquilo que Deus tinha prometido com ele, quando ele tinha 10 anos, lá na Alemanha, se cumpre. Então, nós podemos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Gratidão, um ótimo domingo para vocês, uma ótima semana, porque a semana começa hoje. Eu sempre digo que a semana não começa na segunda, a semana começa no domingo. E eu sei que você vai ter uma semana aí de bastante vitória. E estamos aqui para poder crescer juntos. Como eu disse ontem, não deixe de ler. A leitura ajuda, você consegue conhecer a história de pessoas que venceram e isso nos estimula, isso nos fortalece. E a leitura é algo extremamente abençoador. Gratidão, um grande abraço a todos vocês e estamos juntos nessa caminhada.